Como não se sensibilizar com os Jogos Olímpicos, como não se empolgar, se emocionar com as partidas, com tudo que está acontecendo. Mas nós estamos fazendo agora aqui uma análise fria de tudo que nós estamos vendo e também do que a gente não vê, nem você. Estamos agora falando do que existe por trás dos Jogos Olímpicos e, sobretudo, o dito, o esperado, o desejado legado que ele poderia trazer para todos nós. Na abertura, aquele esbanjamento de criatividade que encheu de orgulho a todos nós brasileiros. Bom, mas o tipo de legado que a gente gostaria de ter, a gente já falou da estrutura, de uma reestruturação na cidade, de melhorias na cidade, mas eu acho que um tipo de legado, e não é que aqui eu esteja desejando apenas resultados, que a gente ganhe tudo, que a gente vença todo mundo, não é isso, mas um tipo de legado que a gente queria ter eram bons resultados dos nossos atletas. Agora eu pergunto, vamos ter? Até agora estamos na metade dos jogos, um pouquinho mais. Não me parece que a gente vai conseguir nem melhorar os últimos jogos fora do país. O que os senhores me dizem sobre isso? O que está faltando? Faltou esporte? Bom, eu acho que faltou investimento no esporte, acho que não faltou esporte. Nós temos grandes atletas, pessoas que estão preparadíssimas, ou poderiam estar muito bem preparadas para as Olimpíadas, mas faltou o principal, que é o investimento, que é fazer com que essas pessoas já estivessem se preparando para essa Olimpíada há muitos anos. Na verdade, gerações anteriores que tivessem essa preparação para a gente chegar hoje e conquistar esse legado, esse número de medalhas que nós esperávamos, que pelo menos conseguimos. Hoje, como eu li em algum site de notícia, para a gente atingir a meta que esperávamos só com alguns milagres agora, senão a gente não atinge essa meta. Então, eu acho que não faltou esporte, não. Faltou foi investimento no esporte no Brasil nesses últimos anos, na verdade, em toda a sua história, não nos últimos anos. E é porque não se consegue resultados também com facilidades. São anos e anos de investimentos. Na verdade, eu entendo que, para além do investimento, concordo com o professor em gênero, número e grau, mas nós temos que colocar um outro ingrediente nessa discussão, que é assim, qual é o valor do esporte para nós brasileiros? Essa é a grande questão. Qual é o valor do esporte? Exceto o futebol, e mesmo assim com ressalvas, né? Porque o nosso futebol já não é mais o futebol, né, que a gente historicamente conhece. Então, o problema é que nós não temos uma tradição de cultuar o esporte, não é? Principalmente o atletismo, como outros países têm. E em função dessa não tradição, a gente sempre começa a preparação dos nossos atletas muito tarde. Todos os países que se propõem a participar de Jogos Olímpicos, em especial, começam a treinar, a preparar os seus atletas 5, 10 anos antes. E com investimentos pesados, maciços. Eu comentava aqui, antes do início do programa com o professor, o caso, por exemplo, das universidades norte-americanas, para citar um exemplo apenas, né? Essas universidades, elas cooptam o máximo possível de estudantes, potenciais atletas, os quais, a posteriori, são grandes vencedores nos Jogos Olímpicos, principalmente naqueles desportos que são tradição dos Estados Unidos, que é o caso das lutas greco-romanas, né? É o caso, enfim, a atenção que se dá ao esporte fora do Brasil é uma atenção que nós não vemos acontecer aqui. Mais uma vez eu falo a questão da infraestrutura. De nada adiantará essa infraestrutura supostamente que ficará como legado, se o grande legado não for nós nos conscientizarmos que os resultados dos Jogos Olímpicos são consequência de um longo período de treinamento, com os nossos atletas sendo de fato reconhecidos e valorizados. Nós já devíamos estar planejando a Olimpíada de 2020. Sem dúvida nenhuma. De 2024, ou seja, nós temos aí um planejamento, tinha que ser a longo prazo, mas aí eu vejo também um traço da cultura nossa, da nossa cultura, que é aquele, vamos deixar que vai acontecer, né? Imediatista. E a gente sempre deixa que um nome apareça de vez em quando, nos surpreenda, ganhe uma medalha, nós louvamos aquela pessoa, mas acabou aquele esporte no país. E esses resultados que a gente tem obtido, na grande maioria das vezes, são fruto de pessoas verdadeiramente heroínas. Sim, sem dúvida. Atitudes heróicas de pessoas. Valores individuais, superação. É valor individual, é superação. Aí eu pergunto aqui, o esporte como fator de inclusão social é e deve ser o foco, isto é,
a possibilidade da entrada para uma vida de novas oportunidades e também a importante porta de saída de uma vida difícil? Eu quero insistir, isso vai depender muito de como nós encaramos a questão do esporte. O esporte é fator de inclusão e eu acredito nisso de maneira clara. Só que nós não estamos falando de esporte como fator de inclusão, nós estamos falando de esporte de alta performance. Nós estamos falando de duas coisas completamente diferentes, né? Uma coisa é eu desenvolver programas para incluir, vamos dizer assim, a população de baixa renda e dar a eles outras opções e daí extrair indivíduos que têm potencial para serem atletas de alto nível. Esses são muito poucos. E são exatamente esses que precisam receber atenção quando nós estamos falando em termos de esportes olímpicos. Agora, veja bem, eu só vou conhecer esses indivíduos de alto nível se eu tiver programas que me permitam identificá-los. E aí entra o esporte de massa. Entra o esporte de massa. Entra o efetivo investimento em legados como deverão ser aqueles que os Jogos Olímpicos vão produzir. Nós estamos contaminados, nós estamos contagiados pelos resultados dos Jogos Olímpicos. A juventude toda está aí doida querendo ser um Usain Bolt na vida, entendeu? Mas para que ele se torne um Usain Bolt, precisa de investimento. E investimento de médio e longo prazo, não tem outra maneira. E só para exemplificar esse fato que o professor falou, como é que nós encaramos o esporte, contar uma história rapidamente. Essa semana, agora que passou, estava almoçando num restaurante aqui em Brasília, e eu estava almoçando sozinho nesse dia, e uma mesa ao lado um casal. Comentário deles, você viu tanto de dinheiro que estão gastando com os atletas, com essa bolsa atleta, para os atletas de alta performance? E sua esposa comentando, e o marido também acha isso um absurdo, não se pode gastar dinheiro com atleta, se ele quiser ele que treine sozinho. Olha como é que nós... Claro, era um casal, a gente não pode dizer que isso represente a sociedade, mas eu acho que ele é muito sintomático, do que é o pensamento do esporte no Brasil. Nós não entendemos o investimento no esporte como algo positivo para a sociedade, é isso? Eu diria que a nossa ausência de cultura desportiva, porque veja bem, o único desporto reconhecido no Brasil é futebol, né? Talvez o voleibol, que tem tomado alguma expressão no país, mas a gente só dá valor naqueles esportes que são tradicionalmente parte do nosso dia a dia, que é o caso do futebol especificamente. O atletismo não é parte do nosso dia a dia. As nossas escolas não promovem o atletismo, nem as escolas de base, nem as universidades. Portanto, não há como criar uma cultura de desporto no país, né? Uma cultura, eu insisto, não adianta pensar no esporte como um mecanismo somente de inclusão. Esporte significa competição. É preciso ter resultado, sim. Quando um atleta de alto nível, entra numa pista para disputar 100 metros rasos, o objetivo dele não é participar, o objetivo dele é ganhar. E para ganhar ele precisa estar preparado. E para ele ter preparado, ele tem que ter um histórico de preparação bastante longo e de investimentos. Então não adianta a gente ficar faltando um ano para o evento, a gente recolher esses atletas num centro olímpico e querer que eles em um ano produzam resultados de alto nível. Professores, e eu fico observando esportes tão simples, com investimentos que não exigiriam tanto dinheiro, como, por exemplo, a própria natação, que você encontra nas grandes cidades. Mas vai agora no fundão do nosso país. Por exemplo, o handball, que estamos vendo as equipes do Brasil aí, mas você não encontra também em estados do interior, você encontra nos grandes centros, não é? E a gente, ao mesmo tempo, se encanta quando vê brasileiro na esgrima, uma coisa. Mas existe, de fato, hoje, uma lacuna muito grande na prática esportiva no país. Existem aqueles que são básicos, praticados com os dois propósitos que o senhor acaba de nos dizer, como fator de inclusão social, mas ao mesmo tempo de alta performance, mas são aqueles básicos e quase que únicos. Mais nada, né? Verdadeiramente, quem tem dinheiro ou algumas organizações conseguem trabalhar alguns nomes nesses outros esportes todos. É verdade. Né? E é por isso que a gente não obtém resultados. Obtém um resultado este ano, por exemplo, numa modalidade. Daqui a mais 3 Olimpíadas, se volta a ganhar uma outra medalha nele de novo. Por causa daquele valor individual, daquela superação individual, aí vira-se uma febre. Eu vou citar um exemplo, o do Guga, quando o tênis, né? Então, quando o Guga estava no auge, tricampeão de Roland Garros,
o que você tinha? Escolas de tênis no país inteiro. Mas é um esporte de alto nível, claro, mas é só para fazer uma comparação. Agora, veja, seria tão mas barato, ninguém seria investiu tão mais barato naquilo. se investir em tênis hoje no Brasil, nas Sim, quadras? mas acabou o fenômeno Guga, acabou o fenômeno tênis. E ninguém levou adiante essa ideia. Então, de vez em quando a gente tem um esporte que sobressai, o voleibol foi um desses, mas ninguém leva adiante. Esse é que é o grande problema. Deixa eu citar mais duas manchetes aqui agora, vou pedir ao nosso pessoal ali, olha. Rio 2016 escancara a crise do modelo dos Jogos Olímpicos como nunca antes, diz pesquisador dos Estados Unidos. Essa crise do modelo dos Jogos Olímpicos, o que ele quis dizer com isso? Na verdade, você está tendo hoje uma percepção em vários locais do mundo, em várias comunidades, de que um modelo hoje de construção de arenas, de realização dos Jogos Olímpicos, ele está se tornando muito inviável. As exigências são muito grandes, os investimentos são imensos em um mundo que não mais vê a necessidade desse tipo de estrutura, de megas estruturas. Isso também foi já visto na Copa do Brasil de 14, ou seja, está começando a se questionar todo este investimento e todo esse dinheiro gasto para essa coisa. Como nós citamos já aqui em falas anteriores, acho que até você mesmo, a questão de, por exemplo, a prefeita de Roma já disse, olha, não queremos isto. A população de outros municípios, de outras cidades do mundo já votaram em plebiscitos que não querem esse tipo de evento na sua cidade, pelo custo altíssimo que ele representa. Então, está se tornando inviável. Vai chegar um momento em que ninguém vai querer sediar uma Olimpíada se ela continuar, por exemplo, nesse sentido. Não é nada contra o espírito, é contra o que é exigido de contrapartida daquela cidade para que ela realize a Olimpíada. Tem uma outra manchete aqui. Vice-presidente do COI diz que a Olimpíada no Rio de Janeiro foi a mais difícil da história. E isso a gente acompanhou de fato devido aos últimos preparativos, às coisas que ficavam todas atropeladas nesses últimos meses. E o COI vinha aqui e via que estava andando a passos lentos. Então, por isso, houve também, e acredito que críticas mais fortes ainda virão após os Jogos, hein? Eu não tenho dúvida de que essa nossa procrastinação, né, o deixar para amanhã, sempre a decisão importante, tem feito com que algumas falhas se apresentem como importantes nesse processo. Nós já deveríamos estar nos preparando desde o momento em que o Rio foi escolhido, né? As promessas que foram feitas deveriam estar sendo cumpridas desde aquele momento, promessas que eu disse de preparação da infraestrutura para tudo isso. Não é? Eu me recordo no caso dos Jogos Pan-Americanos, para ser mais exato, em que, como eu havia dito, o orçamento propriamente dito para a segurança dos Jogos Pan-Americanos foi aprovado em dezembro de 2006, foi liberado em dezembro de 2006 e os Jogos aconteceriam em julho de 2007. E nós não estamos vendo nada muito diferente do que foi naquela época acontecer agora, não. Na verdade, muitas das obras que deveriam ter sido feitas no Rio de Janeiro durante esse período da indicação da cidade, não é? Até a realização dos Jogos, que deveriam ter começado lá. O caso da Baía de Guanabara é um exemplo, o caso da Lagoa Rodrigues Freitas é outro exemplo, deveria ter começado lá. E nós já sabemos que a Baía de Guanabara, por exemplo, ela não há perspectiva de médio prazo de se concretizar o processo de limpeza daquela região ali. Ou seja, muitas das coisas que estavam preparadas, ou pelo menos supostamente preparadas para acontecer antes da Copa, nós não sabemos sequer se vão acontecer depois da Copa. Depois da Olimpíada. Pergunto aqui o seguinte, a gente observou que alguns atletas, e que inclusive ganhadores de medalha, são militares. O que o Exército faz de diferente que está dando resultado? E por que o Exército consegue fazer e as universidades não? Não são alguns. A maioria dos medalhistas são militares. Olha aí. A maioria dos medalhistas até agora são militares. Na verdade, eu não sei qual é a visão do professor, mas eu entendo que o foco que as Forças Armadas colocaram a partir de um dado momento. Há alguns anos eles escolheram recrutar indivíduos com potencial atlético, né, e dar condições a esses indivíduos de desenvolver um trabalho de preparação para os Jogos. Os resultados estão aí. Veja bem, as Forças Armadas sempre tiveram a tradição de cultuar o desporto. Sempre.
Isso aí, tanto no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, eles sempre cultuaram isso por várias razões. Até porque a rigidez, né, tem que ser própria do militar. O militar tem que estar sempre pronto para. E como eles têm centros, bons centros de preparação, esses centros foram utilizados para preparar. Então, o caso do Arthur Zanetti hoje, né, nas argolas, olha que performance maravilhosa. Consequência foi o quê? Medalha de prata. Né? Foi medalha de ouro na última, medalha de prata agora. Ou seja, esses centros de preparação das Forças Armadas deveriam servir de exemplo para outras instituições no Brasil de que é possível fazer. O que eles fazem? Treinam, treinam, treinam e treinam. E bancam os atletas. Evidente, oferece as condições mínimas necessárias para que o atleta produza resultado. Agora, assim, aí perguntamos, e por que as universidades não fazem isso no modelo americano? Vontade e incentivo. Também falta o incentivo. Sim, claro. A elas para que elas possam investir nesse sentido. Mas também muita falta de vontade de enxergar o esporte como algo importante. É aquela visão de que nós temos do esporte no Brasil. E uma política que visasse isto, sim, sobretudo. Esporte não é só lazer. É verdade. Olha, eu quero agradecê-los. O nosso programa já acabou. Foi um prazer muito grande ouvi-los e se inteirar um pouco mais dessa realidade toda. Espero vocês aqui numa outra ocasião. Será um Professor prazer. Nelson, obrigado. Será um prazer enorme. Eu que agradeço a oportunidade de a gente colocar as nossas ideias em discussão. Não é? Valdir Púcio, obrigado. Obrigado e boa noite a todos. Tomara que os nossos resultados melhorem, mas, sobretudo, tomara que aquilo que a gente está vendo ali no Rio de Janeiro continue, seja preservado, seja bem utilizado e dê muitos frutos e resultados para aquela própria população ali do Rio de Janeiro no futuro já imediato. É o que nós desejamos para a cidade do Rio de Janeiro. Também que, sobretudo, o legado de uma cidade transformada com os belíssimos exemplos que os atletas dão, porque a superação, a força, a luta, a garra e a solidariedade, isso é uma coisa encantadora também, que tudo isso fique como legado para a população do Rio de Janeiro. Obrigado a você que nos acompanhou até agora, até o nosso próximo programa. Voltaremos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Boa noite, bom sono e até lá.